Ela falava como se fosse de pedra, até ver a toalha dele cair no chão. O corpo dela tremeu antes do olhar baixar, e ali, sem palavras, tudo nela mudou para sempre. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte Premium, romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O relógio marcava 8 horas da manhã quando Beatriz Almeida entrou no imponente edifício de vidro e aço que abrigava a Almeida em Vasconcelos Consultoria Financeira, uma das empresas mais prestigiadas de Salvador. Com seus saltos ecoando pelo mármore do saguão, a economista de 34 anos atraía olhares por onde passava. Não apenas por sua beleza natural, realçada pelo terno impecavelmente ajustado, mas pela aura de determinação que emanava de cada passo firme que dava. Bom, Beatriz, cumprimentou Janaína, a recepcionista de sorriso fácil. O doutor Eduardo já chegou e pediu para você passar na sala dele assim que chegasse. Obrigada, Janaína, respondeu Beatriz educadamente, mas sem interromper seu ritmo determinado em direção ao elevador. Ao entrar em sua sala no 20º andar, com uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, Beatriz colocou sua pasta sobre a mesa de vidro e, por um breve momento, contemplou o horizonte azul que se estendia além da janela. Lá fora, o mar da Baía brilhava sob o sol da manhã, indiferente às pressões e prazos que dominavam sua vida. A economista respirou fundo e verificou rapidamente os e-mails em seu celular antes de seguir para a sala do sócio majoritário. Entre, ordenou a voz grave de Eduardo Vasconcelos quando ela bateu na porta. Beatriz, estamos comemorando. A proposta para a reestruturação da Silveira Exportações foi aceita. Parabéns pelo seu trabalho. Beatriz permitiu-se um leve sorriso. Trabalhamos duro por isso. Por isso mesmo quero que você lidere a implementação, continuou Eduardo, um homem de 60 anos que via em Beatriz uma sucessora natural. E tem mais. O Prêmio Nacional de Consultoria Financeira anunciou os finalistas ontem à noite. Você está entre os 3. Aquela notícia, sim, arrancou uma reação mais entusiasmada de Beatriz. Era seu 3º ano consecutivo na final, e no ano anterior havia ficado em 2º lugar. Era uma questão de honra conquistar o 1º lugar desta vez. Isso é excelente, ela disse, tentando conter a emoção que brotava em seu peito. O reconhecimento profissional era o combustível que alimentava sua existência. De volta à sua sala, Beatriz foi interrompida por Daniela Ribeiro, sua assistente de confiança há 5 anos. Vi as notícias sobre o prêmio. Parabéns, Bia, disse Daniela usando o apelido que poucos tinham permissão para usar. Precisamos comemorar. O pessoal está pensando em ir ao cais do porto depois do expediente. Você vem? Beatriz hesitou, como sempre fazia diante de convites sociais. Tenho muito trabalho, Dani. A Silveira Exportações vai exigir dedicação total nas próximas semanas. Você sempre tem muito trabalho, retrucou Daniela, rolando os olhos. Vamos lá. Até a workaholic mais dedicada de Salvador merece uma hora de descontração. O Felipe do departamento jurídico perguntou se você iria, acrescentou com um sorriso malicioso. Mais um motivo para não ir, respondeu Beatriz secamente. Você sabe muito bem que não tenho tempo para essas bobagens. Daniela suspirou, acostumada com a resistência da amiga. Um dia, Beatriz Almeida, esse seu coração de gelo vai derreter e eu quero estar por perto para ver. Sozinha novamente, Beatriz mergulhou no trabalho como sempre fazia para afastar qualquer pensamento indesejado. Meu coração nunca pulsou por homem nenhum, e nunca vai pulsar, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que havia se tornado seu escudo ao longo dos anos. À noite, em seu apartamento de luxo no bairro da Graça, Beatriz contemplava a cidade, iluminada enquanto saboreava uma taça de vinho. O espaço, decorado em tons de cinza e branco,
refletia sua personalidade prática e organizada. Não havia fotografias pessoais, apenas alguns quadros abstratos e suas várias premiações emolduradas. Seu celular tocou, exibindo o nome de sua mãe, Regina. Beatriz hesitou antes de atender, prevendo o rumo da conversa. Oi, mãe. Filha, por que não me contou que está na final do prêmio? Tive que saber pelo Paulo. Paulo era seu irmão mais novo, casado e pai de 2 filhos, a quem Beatriz adorava, mas via raramente. Desculpe, mãe, eu ia te contar no domingo, no almoço. Estamos orgulhosos, querida, mas... Regina fez uma pausa significativa. Fico pensando se você não está sacrificando demais sua vida pessoal. 34 anos, filha. Não pensa em construir uma família? Beatriz fechou os olhos, controlando a irritação. Tenho minha própria definição de sucesso, mãe, e nela não está incluso um marido. Ou filhos, pelo menos não agora. A conversa prosseguiu pelo caminho habitual, com Regina mencionando filhas de amigas que haviam se casado recentemente e Beatriz educadamente mudando de assunto. Quando finalmente desligou, sentiu o peso da solidão que costumava ignorar durante o dia. Deitada em sua cama king size, Beatriz assistia distraidamente a um documentário sobre mercados financeiros. Seu apartamento espaçoso e elegante, assim como sua vida, parecia estranhamente vazio naquela noite. Por um breve momento, questionou-se se havia algo mais além das planilhas, relatórios e prêmios. A imagem de sua avó Josefa veio à sua mente. Menina, dizia a velha senhora em suas memórias, a vida é mais do que trabalho. É sobre conexões, é sobre amar e ser amada. Beatriz afastou a lembrança. Sua avó pertencia a outra geração, outro mundo. Hoje uma mulher poderia e deveria definir seu próprio caminho. No silêncio da noite, porém, longe dos olhares admirados dos colegas e dos elogios de Eduardo, Beatriz enfrentava seu maior medo. A possibilidade de que, apesar de todo, seu sucesso, algo fundamental estivesse faltando em sua vida. Bobagem, disse em voz alta, como se o som pudesse espantar as dúvidas. Amanhã tenho uma videoconferência às 7. Preciso dormir. Mas o sono demorou a chegar, e quando finalmente veio, trouxe sonhos inquietos de caminhos não percorridos e escolhas não feitas. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com o toque insistente de seu celular. Era Daniela, sua assistente, com uma voz estranhamente animada para as 6 da manhã. Bia, você não vai acreditar no que acabou de chegar no escritório. Um convite para o baile beneficente da Fundação Brasil Futuro. É o evento do ano Nunti e só vai a nata da sociedade baiana. E por que isso deveria me interessar? Questionou Beatriz, já levantando da cama e caminhando até a janela para abrir as cortinas, permitindo que o sol nascente invadisse o quarto. Porque Eduardo quer que você vá como representante da empresa. Ele disse que será ótimo para a imagem da consultoria ter a finalista do Prêmio Nacional circulando entre os ricaços. Além disso, Daniela fez uma pausa dramática. Tiago Mendonça estará lá. O nome não produziu o efeito que Daniela esperava. E quem é Tiago Mendonça? Meu Deus, Bia, você vive em que planeta? Tiago Mendonça, o fundador da TM Tecnologia. Aquele cara que revolucionou o mercado de aplicativos financeiros e se tornou bilionário antes dos 40? Ele raramente aparece em eventos sociais. É praticamente um mito no mundo empresarial. Beatriz suspirou enquanto preparava sua cafeteira. Dani, você sabe que não ligo para essas celebridades empresariais. São todos iguais. Arrogantes, superficiais e cheios de si. Bem, arrogante ou não, Eduardo disse que seria uma excelente oportunidade para estabelecer contatos importantes. A TM Tecnologia está expandindo para a consultoria financeira e seria um cliente e tanto. A menção a negócios finalmente capturou o interesse de Beatriz. Quando é esse evento? Sexta-feira, no Palácio da Aclamação. Eduardo já confirmou. Sua presença. Ele poderia ao menos ter me consultado, resmungou Beatriz, embora soubesse que iria. Qualquer oportunidade de expandir sua rede profissional e atrair clientes importantes para a empresa era prioridade. Nos dias que antecederam o baile, Beatriz mergulhou em seu trabalho habitual,
mas reservou algumas horas para pesquisar sobre a Fundação Brasil Futuro e principalmente sobre Tiago Mendonça. O que descobriu a surpreendeu mais do que gostaria de admitir. Nascido em uma família humilde do interior de Pernambuco, Tiago havia estudado ciência da computação na UFPE com bolsa integral. Depois de trabalhar em multinacionais, desenvolveu um algoritmo revolucionário que tornava aplicações financeiras mais acessíveis e seguras para pessoas comuns. Sua empresa cresceu exponencialmente e ele reinvestia grande parte dos lucros em projetos sociais através da fundação que criara. Interessante, murmurou Beatriz para si mesma, observando a única foto disponível do empresário, tirada há alguns anos. Ele não era o típico executivo engravatado que ela imaginava. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que a intrigou. Na sexta-feira, após um dia exaustivo de trabalho, Beatriz foi para casa se arrumar para o evento. Abriu seu closet e passou os dedos pelos vestidos de festa que raramente usava. Optou por um modelo longo em tom de azul marinho, elegante e sofisticado, que combinava com sua personalidade reservada, mas destacava suas curvas de forma sutil. É apenas trabalho, disse para seu reflexo no espelho enquanto finalizava a maquiagem. Só mais um evento. Corporativo. O Palácio da Aclamação, uma das construções históricas mais importantes de Salvador, estava magnificamente decorado para o baile. Luzes suaves destacavam a arquitetura centenária e arranjos de orquídeas brancas adornavam cada ambiente. Ao entrar no salão principal, Beatriz sentiu-se momentaneamente intimidada pela opulência do evento e pela quantidade de figuras importantes que circulavam pelo local. Beatriz, que bom que veio. Eduardo aproximou-se com uma taça de champanhe em mãos. Venha, quero lhe apresentar algumas pessoas. Durante a primeira hora, ela foi conduzida de grupo em grupo, trocando cartões, sorrisos educados e conversas superficiais sobre mercado financeiro e investimentos. Suas habilidades sociais profissionais estavam em pleno funcionamento, mas interiormente sentia-se cada vez mais exausta. Preciso de um momento, murmurou para si mesma, afastando-se discretamente em direção ao terraço que dava vista para os jardins do palácio. O ar fresco da noite baiana foi um alívio bem-vindo. Beatriz respirou fundo, apreciando o silêncio temporário, longe da música e das conversas. Apoiou-se no balaústre de pedra e contemplou o céu estrelado, permitindo-se um raro momento de descontração. Também fugindo da multidão, uma voz grave e melodiosa interrompeu seus pensamentos. Beatriz virou-se, ligeiramente irritada pela intrusão. Um homem alto, de aproximadamente 38 anos, cabelos negros levemente ondulados e pele morena, a observava com um olhar curioso. Vestia um terno impecavelmente cortado, mas sem gravata, o que lhe conferia um ar casual em meio à formalidade do evento. Apenas tomando um ar, respondeu ela, com educada frieza. Desculpe interromper seu momento. Sou Tiago, aliás. Ele estendeu a mão. Beatriz sentiu um arrepio inexplicável ao ouvir o nome. Então este era o famoso Tiago Mendonça? Nada nas fotos antigas que havia visto captava realmente sua presença magnética ou o calor de seus olhos castanho escuros. Beatriz. Almeida, respondeu apertando a mão dele, e notando como seu toque era firme, mas surpreendentemente gentil. A finalista do Prêmio Nacional de Consultoria, ele comentou, com um sorriso que formava pequenas rugas nos cantos dos olhos. Lá sobre seu trabalho na reestruturação da Silveira Exportações. Impressionante. Ela ergueu uma sobrancelha genuinamente surpresa. Não esperava que alguém do ramo da tecnologia se interessasse por reestruturação financeira de empresas de exportação. Tiago riu um som rico e autêntico que por algum motivo fez Beatriz querer sorrir também. Sou um homem de muitos interesses, respondeu ele, aproximando-se um pouco mais e apoiando-se no balaústre ao lado dela. Confesso que pesquisei sobre você quando soube que estaria aqui esta noite. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Porque estou procurando os melhores consultores financeiros para a nova divisão da TM Tecnologia e seu nome aparece consistentemente entre os top 3 do país nos últimos anos. A conversa fluiu com surpreendente facilidade.
Discutiram tendências do mercado, filosofias de investimento e até mesmo literatura econômica. Beatriz descobriu-se genuinamente engajada, esquecendo-se momentaneamente de sua postura defensiva habitual. Um garçom passou oferecendo taças de champanhe, e ao pegar uma, Tiago acidentalmente derrubou a bandeja. Em meio à confusão para ajudar o funcionário constrangido, Tiago se abaixou rapidamente e seu paletó se abriu, revelando um físico atlético sob a camisa branca. Beatriz flagrou-se observando-o com um interesse que ia além do profissional, e essa realização a deixou perturbada. "Desculpe por isso", disse ele, voltando sua atenção para ela com um sorriso levemente envergonhado que o tornava estranhamente mais atraente. "Não sou tão elegante quanto pareço." De volta ao salão, foram interrompidos por Eduardo, ansioso para apresentar Beatriz a outros potenciais clientes. Antes de se afastarem, Tiago tocou levemente seu cotovelo. "Foi um prazer conhecê-la, Beatriz. Espero que possamos continuar nossa conversa em outra ocasião." Pelo resto da noite, apesar de suas tentativas de se concentrar nas conversas com outras pessoas, Beatriz encontrou seus olhos invariavelmente procurando pela figura de Tiago na multidão. Quando seus olhares se cruzavam, ela sentia algo despertar dentro de si, uma sensação que não experimentava há tanto tempo que mal conseguia reconhecê-la. "Isso é ridículo", repreendia-se mentalmente. "É apenas mais um empresário arrogante, nada especial." Mas ao retornar para casa naquela noite, deitada em sua cama, Beatriz percebeu que pela primeira vez em anos, sua mente não estava ocupada com estratégias de negócios ou análises financeiras. Em vez disso, revivia cada momento da conversa no terraço, cada expressão no rosto de Tiago, cada inflexão de sua voz. "Bobagem", murmurou, virando-se na cama e forçando-se a pensar na apresentação que precisava preparar para segunda-feira. Mas mesmo em seus sonhos, um par de olhos castanhos calorosos continuava a persegui-la, desafiando todas as suas certezas. Na segunda-feira seguinte, Beatriz chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Não conseguira dormir direito durante o fim de semana, atormentada por pensamentos que preferia ignorar. Sentada em sua mesa, tentava concentrar-se na apresentação para o cliente das 10 horas, quando Daniela entrou, carregando um arranjo de orquídeas brancas. "Entrega para você", anunciou com um sorriso malicioso. "E antes que pergunte, não são do escritório pela sua indicação ao prêmio." Beatriz pegou o pequeno envelope que acompanhava as flores. Dentro, um cartão manuscrito dizia simplesmente: "Foi um prazer conhecê-la. Gostaria de continuar nossa conversa. Tiago Mendonça." Seguia-se um número de telefone. "Então", insistiu, Daniela praticamente pulando de curiosidade. "Quem mandou?" "Ninguém importante", respondeu Beatriz, guardando rapidamente o cartão na gaveta. "Apenas um possível cliente." Mas não era ninguém importante, e Beatriz sabia disso. Durante toda a reunião da manhã, pegou-se pensando no cartão guardado em sua gaveta, no número que representava uma possibilidade que não deveria considerar. Após o expediente, sozinha em seu escritório, Beatriz finalmente cedeu à tentação e pegou o celular. Seus dedos pairaram sobre o teclado por alguns segundos antes de digitar uma mensagem. "Obrigada pelas flores. Beatriz Almeida." A resposta veio quase imediatamente. "Que bom que gostou. Aceita jantar comigo amanhã? Prometo continuar nossa discussão sobre investimentos em tecnologia verde." Beatriz hesitou. Uma parte dela, a parte racional e controlada que dominava sua vida há anos, dizia para recusar. Jantares não eram necessários para discussões de negócios. Mas outra parte, uma que raramente tinha voz, insistia que não havia mal nenhum em uma simples refeição. "Apenas por motivos profissionais", respondeu finalmente. Na noite seguinte, Beatriz escolheu cuidadosamente um vestido preto clássico, profissional mas elegante, e dirigiu-se ao restaurante indicado por Tiago. O Terra Brasilis ficava no alto do bairro do Rio Vermelho, com uma vista espetacular para o mar. Tiago já a esperava, vestido de forma mais casual do que no baile, mas ainda assim elegante. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso que iluminou
Seu rosto. Você está linda, disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Obrigada, respondeu Beatriz, tentando ignorar o leve rubor que sentia nas bochechas. Este lugar é impressionante. É um dos meus favoritos em Salvador. A comida é incrível e a vista... Ele fez um gesto em direção à janela, onde o sol começava a se pôr sobre o oceano, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Bem, fala por si mesma. O jantar transcorreu de forma surpreendentemente agradável. Tiago era um excelente conversador, alternando entre tópicos profissionais e histórias pessoais que faziam Beatriz rir mais do que se permitira em anos. Então você realmente programou seu primeiro software aos 12 anos? Perguntou ela, genuinamente interessada, enquanto saboreava um sorvete de cupuaçu de sobremesa. Sim, era um programa bem simples para ajudar minha mãe a controlar as contas da mercearia que ela administrava, explicou Tiago, seus olhos brilhando com a lembrança. O computador era antigo, conseguido de segunda mão, mas para mim era mágico o que se podia fazer com ele. Impressionante, comentou Beatriz. Eu também era fascinada por números desde criança. Minha avó costumava dizer que eu contava as estrelas enquanto as outras meninas brincavam de boneca. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Ela era, concordou Beatriz com um leve sorriso nostálgico. Josefa era seu nome. Foi ela quem me incentivou a estudar, a buscar independência. Dizia que uma mulher precisava ser dona do próprio destino. E você certamente seguiu esse conselho à risca, observou Tiago. Sua reputação no mercado é de alguém que não se curva a pressões ou convenções. Algumas pessoas chamariam isso de teimosia, respondeu ela com um sorriso irônico. Eu chamaria de determinação. É uma qualidade que admiro. O olhar que trocaram naquele momento foi carregado de algo além da simples admiração profissional. Beatriz sentiu seu coração acelerar e rapidamente desviou os olhos para o relógio. Está ficando tarde, disse, tentando recuperar sua compostura. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Tiago assentiu, chamando o garçom para pedir a conta. Claro, não quero tomar muito do seu tempo. Ao saírem do restaurante, uma brisa marinha os envolveu. Beatriz sentiu um arrepio e, notando, Faesso Tiago gentilmente colocou seu paletó sobre os ombros dela. Não é necessário, protestou ela fracamente, embora o gesto e a proximidade dele a afetassem mais do que gostaria de admitir. Sei que você é perfeitamente capaz de lidar com uma brisa, disse ele com um sorriso suave, mas isso não significa que precisa. No estacionamento, Tiago insistiu em acompanhá-la até seu carro. Quando chegaram ao veículo, Beatriz devolveu o paletó, seus dedos roçando levemente nos dele durante o processo. Obrigada pelo jantar, disse ela, sua voz mais baixa do que pretendia. Foi agradável. Mais do que agradável para mim, respondeu Tiago, seu olhar intenso. Por um momento, pareceu que ele iria se aproximar mais, talvez tocar seu rosto. O coração de Beatriz disparou em antecipação. Mas o momento passou, quando o celular dela tocou, quebrando o encanto. Era Daniela. Desculpe, murmurou Beatriz, atendendo rapidamente. Alô? Sim, Dani, estou a caminho de casa. O quê? Quando? Entendo. Estarei lá em 20 minutos. Desligando o telefone, voltou-se para Tiago com expressão preocupada. Preciso ir. Surgiu um problema com um cliente importante. Trabalho em primeiro lugar, eu entendo, disse ele, com um leve sorriso compreensivo. Podemos repetir em outra ocasião? Beatriz hesitou apenas por um segundo. Sim, podemos. Nos dias que se seguiram, Beatriz e Tiago trocaram mensagens frequentes. O que começara como discussões sobre negócios gradualmente evoluiu para conversas mais pessoais, descobrindo interesses comuns em literatura, música clássica e trilhas ecológicas. 2 semanas após o jantar, Beatriz recebeu uma ligação inesperada de Eduardo. Beatriz, preciso que você represente a empresa em um evento na próxima semana. A Fundação Brasil Futuro está lançando um programa de educação financeira para comunidades carentes e fomos convidados a participar como consultores. A Fundação de Tiago Mendonça? Perguntou ela, tentando manter a voz neutra. Exatamente. Aliás, foi ele quem solicitou especificamente sua participação.
Parece que você causou uma boa impressão no baile. No dia do evento, realizado em uma escola pública na periferia de Salvador, Beatriz surpreendeu-se com a dedicação de Tiago ao projeto. Ele não estava apenas presente como figura decorativa. Estava ativamente envolvido, explicando conceitos financeiros básicos a adolescentes com paciência e entusiasmo genuínos. Nunca imaginei ver um bilionário ensinando educação financeira em uma escola pública, comentou Beatriz durante um intervalo, observando-o interagir com os estudantes. Dinheiro sem propósito é apenas papel colorido, respondeu Tiago sério. Venho de uma família que lutou para sobreviver. Sei o que é viver com medo do próximo mês, do próximo dia. Se eu posso ajudar a mudar isso para algumas pessoas, não é apenas uma responsabilidade, é um privilégio. Aquelas palavras tocaram Beatriz profundamente. Havia uma sinceridade em Tiago que desafiava todos os seus preconceitos sobre homens ricos e poderosos. Após o evento, caminhando juntos pelo pátio da escola, Tiago parou subitamente e virou-se para ela. Beatriz, tenho pensado muito em você. Nas últimas semanas, confessou ele, sua voz baixa e intensa. Sei que você coloca sua carreira em primeiro lugar e respeito isso, mas gostaria de saber se há espaço em sua vida para algo mais. O coração de Beatriz acelerou. As palavras que sempre teve prontas para afastar pretendentes sobre foco profissional e falta de tempo pareciam inadequadas diante da honestidade nos olhos de Tiago. Eu não sei, respondeu finalmente com uma franqueza que surpreendeu a si mesma. Minha vida sempre foi organizada em torno do trabalho, dos objetivos profissionais. Nunca permiti que sentimentos interferissem. E se não for interferência? Perguntou ele suavemente. E se for complemento? Antes que pudesse responder, foram interrompidos por um grupo de estudantes querendo tirar fotos com Tiago. O momento passou, mas as palavras dele permaneceram ecoando na mente de Beatriz pelo resto do dia. Naquela noite, em seu apartamento, Beatriz sentou-se na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes da cidade. As paredes cuidadosamente construídas ao redor de seu coração começavam a apresentar rachaduras, e isso a aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo. Meu coração nunca pulsou por homem nenhum, murmurou seu antigo mantra, mas as palavras soavam ocas agora, desprovidas da convicção que sempre tiveram. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era de Tiago. Só queria dizer boa noite e obrigado por hoje. Você iluminou o dia daqueles jovens com seu conhecimento e o meu com sua presença. Beatriz sorriu involuntariamente, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Com dedos levemente trêmulos, respondeu: Foi um dia especial. Obrigada por me permitir fazer parte dele. Deitada na cama aquela noite, Beatriz enfrentou uma verdade que tentara negar. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava desenvolvendo sentimentos por alguém. E isso a aterrorizava mais do que qualquer desafio profissional que já enfrentara. Nas semanas seguintes, Beatriz tentou manter-se focada em seu trabalho. O Prêmio Nacional de Consultoria Financeira estava se aproximando e ela intensificou seus esforços na preparação da apresentação final. No entanto, seus pensamentos frequentemente vagavam para Tiago, para as mensagens que trocavam diariamente e para a forma como seu coração acelerava quando o nome dele aparecia na tela do celular. Bia, você está no mundo da lua, comentou Daniela, entrando na sala com uma pilha de relatórios. É a terceira vez hoje que te chamo e você não responde. Só estou concentrada, Dani, justificou-se Beatriz, ajustando-se na cadeira. O prêmio é em 2 semanas e preciso finalizar minha apresentação. Daniela deu um sorriso malicioso. Tem certeza que é só isso? Porque vi você sorrindo para o celular mais vezes nas últimas semanas do que nos 5 anos que trabalho com você. Beatriz suspirou, reconhecendo que não conseguiria enganar sua assistente por muito tempo. É complicado. Complicado tem. Nome, sobrenome e alguns bilhões na conta bancária, provocou Daniela, sentando-se na cadeira à frente da mesa. O famoso Tiago Mendonça, estou certa?
Somos apenas amigos, respondeu Beatriz, embora a palavra parecesse inadequada para descrever o que estava acontecendo entre eles. Amigos que trocam mensagens a cada 5 minutos e fazem seus olhos brilharem como nunca vi antes. Antes que Beatriz pudesse responder, seu celular tocou. Era Tiago. Preciso atender, disse ela, fazendo um gesto para que Daniela saísse. Claro, amiga, riu Daniela, saindo da sala e fechando a porta. Olá, atendeu Beatriz, tentando soar profissional apesar do sorriso que automaticamente se formava em seus lábios. Beatriz, a voz grave de Tiago enviou um arrepio por sua espinha. Como está seu dia? Corrido como sempre, e o seu? Melhorando agora, respondeu ele com sinceridade. Estou ligando para fazer um convite. Tenho um veleiro e pensei em convidá-la para um passeio pela Bahia no sábado. O tempo estará perfeito, segundo a previsão. Beatriz hesitou. Um passeio de barco no fim de semana era definitivamente um encontro pessoal, sem pretextos profissionais. Entendo se estiver ocupada, acrescentou Tiago diante do silêncio. Sei que o prêmio está se aproximando e... Eu adoraria, interrompeu. Beatriz surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. Que horas? Quando desligou o telefone, Beatriz permaneceu imóvel por alguns instantes, processando o que acabara de fazer. Pela primeira vez em anos, havia colocado alguém, à frente de suas obrigações profissionais. O mais estranho era que, em vez de ansiedade, sentia uma estranha sensação de leveza. No sábado, o céu estava de um azul cristalino quando Beatriz chegou à Marina de Salvador, vestindo shorts brancos, uma blusa leve azul marinho e sandálias confortáveis. Ela parecia mais jovem e descontraída do que seus colegas de trabalho jamais a tinham visto. Tiago a esperava no pier, com um sorriso radiante. Vestia bermuda bege, camisa branca de linho com as mangas dobradas e um chapéu panamá que lhe dava um ar despojado e charmoso. Você veio, disse ele, como se ainda não acreditasse. Prometi que viria, respondeu ela, retribuindo o sorriso. O veleiro de Tiago, batizado de Liberdade, era elegante sem ser ostensivo. Com sua tripulação mínima de 2 marinheiros que se mantinham discretamente à disposição, oferecia conforto sem sacrificar a autenticidade da experiência. É lindo, comentou Beatriz, observando o barco enquanto Tiago a ajudava a subir, a bordo. Foi um presente para mim mesmo quando a empresa completou 10 anos, explicou ele. Venho de uma cidade do interior, longe do mar. Quando criança, sonhava em um dia navegar. É minha forma de lembrar de onde vim e celebrar onde cheguei. À medida que o veleiro se afastava da costa, Beatriz sentiu uma sensação de liberdade, que raramente experimentava. A brisa marinha acariciava seu rosto, e o sol dançava sobre as águas da Baía de Todos os Santos. Tiago, demonstrando habilidade, assumiu o leme por alguns momentos, orientado pelo capitão. Quer experimentar? Convidou ele, gesticulando para o leme. Eu não saberia como e... Eu te ensino, insistiu Tiago, estendendo a mão. Hesitante, Beatriz se aproximou. Tiago posicionou-se atrás dela, suas mãos gentilmente guiando as dela no leme. A proximidade era eletrizante, e Beatriz sentiu seu coração acelerar com o calor do corpo dele tão próximo ao seu. Sinta o vento, o movimento da água, murmurou ele, sua voz próxima ao ouvido dela. Navegação não é só sobre técnica, é sobre conexão. Por um momento, Beatriz permitiu-se relaxar completamente, confiando nas mãos de Tiago, guiando as suas no balanço suave do barco, na beleza do oceano que se estendia diante deles. Era uma sensação de entrega que há muito não experimentava. Mais tarde, ancorados em uma pequena enseada tranquila, almoçaram no convés. A refeição, preparada pelo chefe de bordo, consistia em frutos do mar frescos e saladas coloridas, acompanhados de um vinho branco gelado. Nunca imaginei que Salvador pudesse ser tão bonita vista do mar, comentou Beatriz, observando a cidade ao longe, com suas igrejas históricas e construções coloridas, se destacando contra o céu. Às vezes precisamos mudar de perspectiva para realmente enxergar a beleza das coisas, respondeu Tiago, seu olhar fixo nela
em vez da paisagem. A conversa fluiu naturalmente, transitando de temas leves para questões mais profundas. Tiago falou sobre sua infância modesta, sobre a mãe que criou 3 filhos sozinha trabalhando como costureira, sobre o irmão mais velho que abandonou os estudos para ajudar nas despesas da casa. Ele sacrificou o próprio futuro pelo meu, disse Tiago, com emoção na voz. Quando fundei a empresa, a primeira coisa que fiz foi dar a ele a oportunidade de voltar a estudar. Hoje ele é médico, atendendo na mesma comunidade onde crescemos. Beatriz, tocada pela história, encontrou-se compartilhando suas próprias memórias. A infância na casa da avó no recôncavo baiano, após a separação dos pais, os sacrifícios da mãe trabalhando como professora primária, as tardes passadas no pequeno escritório de contabilidade do tio, onde descobriu sua paixão por números. Meu tio dizia que eu tinha o dom de ver histórias nos números, recordou ela com um sorriso nostálgico. Para mim, balanços financeiros nunca foram apenas planilhas frias. São narrativas sobre pessoas, sonhos, fracassos e sucessos. É por isso que você é tão boa no que faz, observou Tiago. Você enxerga além dos números. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, Tiago serviu 2 taças de champanhe. Um brinde, propôs ele, erguendo sua taça. A novos começos e perspectivas inesperadas. Beatriz hesitou por um instante antes de tocar sua taça na dele. A novos começos, concordou em voz baixa. Seus olhares se encontraram sobre as taças, e por um momento, o mundo pareceu parar. Tiago inclinou-se lentamente em sua direção, dando a ela tempo suficiente para recuar se quisesse. Mas Beatriz não recuou. Pela primeira vez em muitos anos, não queria fugir do que estava sentindo. Quando seus lábios se encontraram, foi como se algo adormecido dentro dela finalmente despertasse. O beijo, gentil a princípio, aprofundou-se com uma intensidade que a deixou sem fôlego. As mãos de Tiago seguravam seu rosto com uma delicadeza contrastante com a paixão de seus lábios. Ao se afastarem, Beatriz sentiu-se tonta, e não era pelo balanço do barco ou pelo champanhe. Começou ela sem saber o que dizer. Não diga nada, murmurou Tiago acariciando seu rosto. Não precisamos definir ou explicar. No caminho de volta ao porto, sentados lado a lado na proa do veleiro, suas mãos entrelaçadas, Beatriz sentiu uma mistura de felicidade e terror. A armadura que construíra ao longo dos anos estava definitivamente rachada, e ela não sabia se tinha forças ou vontade para repará-la. Ao chegar em casa naquela noite, Beatriz dirigiu-se imediatamente à varanda de seu apartamento. As luzes da cidade brilhavam como sempre, mas tudo parecia diferente agora. Ela tocou seus lábios, ainda sentindo o fantasma do beijo de Tiago. Seu celular vibrou com uma mensagem. Obrigado pelo dia mais especial que tive em muito tempo. Sonharei com você esta noite. Beatriz sorriu, digitando sua resposta. Obrigada por me mostrar uma Salvador que eu não conhecia e por me mostrar uma Beatriz que eu havia esquecido. Deitada na cama, ela não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Na manhã seguinte, teria que voltar à sua vida normal, aos relatórios, às reuniões, à preparação para o prêmio. Mas algo fundamental havia mudado dentro dela. O mantra "Meu coração nunca pulsou por homem nenhum" soava agora como uma mentira que contara a si mesma por tempo demais. Seu coração não apenas pulsava, ele cantava, dançava e a assustava com sua intensidade. E o mais surpreendente, Beatriz não queria mais silenciá-lo. Na semana seguinte ao passeio de veleiro, Beatriz flutuava em uma nuvem de felicidade que não passava despercebida por seus colegas de trabalho. Seus olhos brilhavam com uma luz diferente e, ocasionalmente, flagravam-na sorrindo para o nada, perdida em pensamentos que claramente não envolviam planilhas financeiras. Então, disse Daniela, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Beatriz, durante o intervalo do almoço, quando vamos conhecer oficialmente o homem que conseguiu o impossível? Que impossível? Perguntou Beatriz, fingindo-se de desentendida. Derreter o coração da rainha do gelo, é claro,
respondeu Daniela com um sorriso maroto. Todo o escritório está comentando sobre sua mudança. Até Eduardo perguntou se você estava doente porque te viu. Cantarolando na cozinha. Beatriz corou levemente. As pessoas não têm mais o que fazer além de observar meu humor. Quando se trata de Beatriz Almeida sorrindo sem motivo aparente, não temos nada mais interessante para observar, brincou Daniela. Sério, Bia, estou feliz por você. Seja lá o que estiver acontecendo, merece essa felicidade. Naquela noite, Tiago a convidou para jantar em sua casa. A residência dele, situada no alto do bairro da Vitória, era surpreendentemente aconchegante para a mansão de um bilionário. Decorada com peças de artesanato nordestino e mobiliário contemporâneo brasileiro, exalava personalidade e bom gosto sem ostentação. Esperava algo mais. Pretensioso? Completou Tiago com um sorriso enquanto a conduzia pelo amplo living, que se abria para uma varanda com vista panorâmica para a Bahia. Prefiro me sentir em casa do que impressionar visitantes. A simplicidade com que ele falava de sua riqueza, sem falsa modéstia ou arrogância, era refrescante. Na cozinha gourmet, para surpresa de Beatriz, Tiago começou a preparar o jantar, colocando um avental sobre a camisa de linho. Você cozinha? Perguntou ela genuinamente surpresa. Minha mãe me ensinou, respondeu ele, habilmente cortando legumes. Dizia que nenhum filho dela cresceria sem saber se virar na cozinha, independentemente de quanto dinheiro tivesse no futuro. Beatriz observou-o trabalhar, encantada com a confiança com que ele se movia pelo espaço. Posso ajudar? Claro. Que tal preparar a salada enquanto eu cuido do peixe? Trabalhando lado a lado, conversando e rindo, Beatriz sentiu uma intimidade que jamais experimentara com outro homem. Não era apenas atração física ou intelectual, era uma conexão que parecia existir em múltiplos níveis simultaneamente. Durante o jantar, servido na varanda sob a luz das estrelas e velas, Tiago surpreendeu-a com uma proposta inesperada. Preciso ir a São Paulo na próxima semana para uma conferência de tecnologia, disse ele servindo mais vinho em suas taças. Gostaria que você me acompanhasse. Beatriz pousou o garfo pensativa. Tiago, estamos nos conhecendo há apenas um mês. Não estou pedindo nada além de sua companhia, assegurou ele rapidamente. Ficaremos em suítes separadas, se preferir. É apenas que a ideia de passar 4 dias longe de você não me agrada. A vulnerabilidade em sua voz tocou Beatriz profundamente. Este homem, que poderia ter qualquer mulher que desejasse, mostrava-se genuinamente afetado por ela. Tenho a final do prêmio em 2 semanas, lembrou ela. Preciso me preparar. A conferência termina na quarta. Você estará de volta com tempo de sobra, argumentou ele. Além disso, Tiago hesitou, como se medisse suas próximas palavras. Há alguém em São Paulo que gostaria que você conhecesse. Minha mãe está morando lá temporariamente, para um tratamento médico. Nada grave, acrescentou ao ver a expressão preocupada de Beatriz. Apenas acompanhamento com um especialista. O pedido para conhecer sua mãe elevava o relacionamento a um novo patamar, um que Beatriz não tinha certeza se estava pronta para aceitar. Isso é significativo. Eu sei, admitiu Tiago, segurando sua mão sobre a mesa, e não faria esse pedido se não sentisse que o que está acontecendo entre nós também é significativo. Olhando nos olhos dele, Beatriz sentiu seu coração acelerar. Eu vou, decidiu finalmente, para a conferência e para conhecer sua mãe. O sorriso de Tiago iluminou seu rosto de uma forma que fez Beatriz querer congelar aquele momento, para sempre. Mais tarde, na sala de estar, enquanto apreciavam licor de genipapo ao som de bossa nova, Tiago sentou-se ao lado dela no sofá, tão próximo que podiam sentir o calor um do outro. Beatriz, murmurou ele, seu olhar intenso fixo no dela. Sei que dissemos que não definiríamos o que está acontecendo entre nós, mas preciso que saiba. Não estou brincando aqui. O que sinto por você é real e assustadoramente intenso para o pouco tempo que nos conhecemos. A honestidade crua em suas palavras fez algo derreter dentro dela.
Também estou assustada, confessou Beatriz. Passei tanto tempo convencendo a mim mesma que não precisava disso, que não queria. E então você apareceu desafiando todas as minhas certezas. Tiago aproximou-se mais, seus lábios a centímetros dos dela. Desafiar certezas pode ser bom, às vezes. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro no veleiro. Havia urgência, desejo, uma necessidade que ia além do físico. As mãos de Tiago deslizaram por suas costas, puxando-a para mais perto, enquanto os dedos de Beatriz se entrelaçavam nos cabelos dele. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Tiago encostou sua testa na dela. Fique esta noite, sussurrou. Não por qualquer expectativa, apenas... Fique. Beatriz sabia que deveria recusar, manter o controle que sempre prezara, mas algo dentro dela ansiava por si, render por uma vez ao que realmente desejava. Eu fico, respondeu simplesmente. A noite que se seguiu foi de descobertas e vulnerabilidades compartilhadas. Na intimidade do quarto de Tiago, Beatriz permitiu-se abandonar o controle, entregando-se a sensações que há muito havia negado a si mesma. Cada toque, cada sussurro, cada momento de conexão a fazia sentir-se mais viva do que jamais se sentira. Na manhã seguinte, acordou envolta nos braços de Tiago, observando seu rosto relaxado no sono. Um estranho sentimento de paz a invadiu, como se de alguma forma tivesse encontrado um lugar ao qual pertencia. Os dias que se seguiram foram de descobertas e alegrias compartilhadas. Tiago respeitava seu espaço e compromissos profissionais, mas encontravam tempo para estar juntos quase diariamente, seja em jantares, caminhadas pela orla ou simplesmente conversando até tarde da noite. Na véspera da viagem a São Paulo, Beatriz trabalhava em sua sala quando Eduardo entrou sem bater. Beatriz, precisamos conversar, disse ele, seu tom sério imediatamente acendendo um alerta. Algum problema com o cliente da petroquímica? Não, é sobre você e Tiago Mendonça, respondeu Eduardo sentando-se. Seu relacionamento está se tornando público. Saiu uma nota na coluna social hoje. Beatriz sentiu o sangue gelar. E daí? Minha vida pessoal não interfere no meu trabalho. Normalmente concordaria, mas há complicações, continuou Eduardo. Acabamos de ser contratados para uma auditoria na principal concorrente da TM Tecnologia, a Gama Web. Se você está em um relacionamento com o proprietário da TM, isso cria um conflito de interesses. Posso me afastar desse cliente específico, ofereceu Beatriz, tentando manter a calma. Não é tão simples. A Gama Web foi muito clara. Eles querem você liderando. Auditoria. Sua reputação foi decisiva para fecharmos o contrato. Eduardo fez uma pausa significativa. É um contrato de 5 milhões, Beatriz. Não podemos abrir mão disso. A implicação era clara. O relacionamento com Tiago estava ameaçando seu trabalho, tudo pelo que lutara durante anos. O que está sugerindo exatamente? Perguntou. Ela, sua voz fria. Não estou sugerindo nada, apenas apresentando os fatos. Como sócia, você entende as implicações. Eduardo levantou-se. A decisão é sua, mas precisamos de uma resposta até amanhã. Após a saída de Eduardo, Beatriz permaneceu imóvel por longos minutos. O conflito que sempre temera havia se materializado, sua vida pessoal interferindo em sua carreira. Naquela noite, com as malas prontas para a viagem, Beatriz recebeu uma mensagem de Daniela. Você viu isso? Anexado estava um link para uma reportagem em um portal de notícias de tecnologia. A manchete dizia: Tiago Mendonça planeja a expansão agressiva da TM Tecnologia para consultoria financeira. Movimento. Pode afetar várias empresas do setor. O artigo detalhava como a nova divisão da empresa de Tiago planejava revolucionar o mercado de consultoria financeira com tecnologia proprietária, potencialmente tornando obsoletas muitas práticas tradicionais. Exatamente o tipo de consultoria que Beatriz e sua empresa ofereciam. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Por que Tiago nunca mencionara esses planos? Estariam seus interesses nela de alguma forma ligados a essa estratégia de negócios? Estaria ela sendo ingênua ao acreditar que o interesse dele era genuíno?
Com o coração pesado e a mente confusa, Beatriz tomou uma decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Tiago. Não poderei ir a São Paulo. Precisamos conversar. A resposta veio quase imediatamente. Aconteceu algo? Estou a caminho da sua casa. 30 minutos depois, Tiago chegava ao apartamento de Beatriz, preocupação evidente em seu rosto. O que houve? Sem rodeios, Beatriz mostrou-lhe o artigo e explicou a situação com a Gama Web. Entendo sua preocupação, disse Tiago após ouvir atentamente. Mas o artigo exagera nossos planos. Não pretendemos competir diretamente com consultorias tradicionais, apenas oferecer ferramentas complementares. Por que nunca me falou sobre isso? Questionou Beatriz, sua voz traindo a mágoa que sentia. Porque ainda está em fase inicial de planejamento e, francamente, ele hesitou. Não queria misturar negócios com o que está acontecendo entre nós. Queria que você me conhecesse como homem, não como CEO. A explicação era plausível, mas as dúvidas persistiam. E quanto à Gama Web? Você entende que tenho um compromisso profissional com eles agora? Claro que entendo, respondeu Tiago aproximando-se. Beatriz jamais pediria que comprometesse sua integridade profissional por mim. Se precisar se afastar temporariamente, enquanto trabalha com eles, respeitarei sua decisão. A razoabilidade de sua resposta a desarmou momentaneamente. Não é tão simples assim. Por que não? Perguntou ele, seu olhar penetrante. A menos que você esteja usando isso como desculpa para se afastar. Se o que realmente te assusta é o que está sentindo, o quão rápido isso tudo aconteceu. A perspicácia de Tiago a deixou sem palavras. Havia verdade no que ele dizia. Parte dela ainda lutava contra a vulnerabilidade que o relacionamento exigia. Preciso de tempo, disse finalmente Beatriz, para pensar, para entender o que realmente quero. Tempo, repetiu Tiago com um sorriso triste. A única coisa que não posso controlar, mesmo com todos os recursos que tenho. Ele se aproximou, tocando levemente o rosto dela. Estarei em São Paulo pelos próximos 4 dias. Use esse tempo para decidir o que quer, Beatriz. Mas saiba que, independentemente do que escolher, o que sinto por você é real. Talvez o mais real que já senti na vida. Com essas palavras, ele se foi, deixando Beatriz sozinha com suas dúvidas e com uma decisão que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Os dias que se seguiram à partida de Tiago para São Paulo foram dos mais confusos na vida de Beatriz. No escritório, mantinha a fachada de sempre, eficiente, focada, inabalável. Mas por dentro, um turbilhão de emoções e dúvidas a consumia. Você vai aceitar liderar a auditoria da Gama Web? Perguntou Eduardo quando ela entrou em sua sala na manhã seguinte. Sim, respondeu Beatriz firmemente. Não há conflito de interesse. Minha vida pessoal não interfere na minha ética profissional. Eduardo assentiu, satisfeito. Excelente. Sabia que poderia contar com você. A reunião inicial será na próxima segunda. Ao retornar à sua sala, Beatriz encontrou Daniela esperando ansiosamente. E então, como ficou a situação com o Tiago? Complicada, respondeu brevemente, não querendo entrar em detalhes. Você terminou com ele por causa do trabalho? Perguntou Daniela incrédula. Bia, pela primeira vez em todos esses anos te vi realmente feliz. Vale a pena jogar isso fora? Não é tão simples assim, Dani, retrucou Beatriz irritada. E não terminei com ele, apenas pedi um tempo. Para pensar. Tempo para pensar ou tempo para se convencer de que não merece ser feliz? Provocou Daniela, com a franqueza que só os amigos próximos podem ter. Você sempre foi a pessoa mais corajosa que conheço quando se trata de negócios, mas a mais covarde quando se trata do coração. As palavras de Daniela ficaram ecoando na mente de Beatriz pelo resto do dia. Era verdade. Sempre enfrentara desafios profissionais com coragem e determinação, mas fugia de qualquer possibilidade de entrega emocional como se fosse uma ameaça mortal. À noite, em seu apartamento, Beatriz abriu uma garrafa de vinho e caminhou até a varanda. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente aos seus dilemas pessoais. Seu celular permanecia silencioso. Tiago estava respeitando seu pedido de espaço.
o que paradoxalmente a fazia sentir sua falta ainda mais. Um movimento no apartamento vizinho chamou sua atenção. Dona Celeste, uma senhora de 82 anos, que morava ali há décadas, acenava para ela. "Boa noite, minha querida", cumprimentou a idosa com seu característico sotaque português. "Aceita um chá comigo? Fiz aqueles biscoitos de canela que você gosta." Beatriz sorriu, grata pela distração. "Claro, Dona Celeste, vou em 5 minutos." O apartamento da vizinha era o oposto do seu, repleto de fotografias familiares, objetos colecionados ao longo de uma vida, plantas e cores vivas. O cheiro de canela e erva doce preenchia o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora. "Você parece triste, menina", observou Dona Celeste enquanto servia o chá em xícaras de porcelana. "Problemas no trabalho?" "Não exatamente", respondeu Beatriz, aceitando a xícara. "É complicado." "Ah, questões do coração, então", concluiu a senhora com um sorriso sábio. "Aquelas que nos fazem tropeçar mesmo quando o caminho parece plano." Beatriz riu suavemente. "Como sempre, a senhora tem razão." "Sabe", começou Dona Celeste sentando-se em sua poltrona favorita, "lembro-me de quando conheci meu Antônio. Eu tinha 20 e poucos anos e estava determinada a fazer carreira como professora universitária. Naquela época, uma mulher com ambições acadêmicas era vista com desconfiança. "Imagino", comentou Beatriz, interessada na história que nunca ouvira antes. "Antônio era um colega professor, tão dedicado à física quanto eu à literatura. Quando começamos a nos envolver, muitos me alertaram. Cuidado, Celeste, homens não gostam de mulheres mais inteligentes que eles." E eu, tola, acreditei. A idosa fez uma pausa, seus olhos perdidos em memórias distantes. Afastei-me dele, convencida de que precisava escolher entre o amor e a carreira. "E o que aconteceu?" perguntou Beatriz, já envolvida na narrativa. "Sofri por meses, mergulhada no trabalho, mas infeliz. Até que um dia encontrei uma carta antiga de minha avó, escrita quando ela estava prestes a deixar Portugal para vir ao Brasil." Dona Celeste levantou-se com surpreendente agilidade para sua idade e dirigiu-se a uma estante, de onde retirou uma caixa de madeira entalhada. "Aqui está." Da caixa, extraiu um envelope amarelado pelo tempo. "Minha avó escreveu isso para minha mãe, mas acabou se tornando um conselho para todas as mulheres da família. Gostaria de ler para você." Beatriz assentiu, intrigada. Dona Celeste ajustou seus óculos de leitura e começou. "Minha querida filha, ao embarcar nesta jornada para uma terra desconhecida, levo comigo não apenas esperanças de uma vida melhor, mas também as lições que aprendi em meus 50 anos de vida. A mais valiosa delas é esta: o amor não é uma distração do nosso propósito, mas parte fundamental dele. Acreditar que precisamos escolher entre amar e crescer é como acreditar que precisamos escolher entre respirar e caminhar. Ambos são essenciais para uma vida plena. O verdadeiro amor não nos diminui ou limita. Ele nos expande, nos desafia a sermos versões melhores de nós mesmos. Não tenha medo de abrir seu coração, minha filha. O medo pode protegê-la da dor, mas também a impedirá de conhecer a mais profunda alegria. E uma vida sem essa alegria, por mais bem-sucedida que pareça aos olhos dos outros, será apenas uma sombra do que poderia ter sido." Quando Dona Celeste terminou a leitura, Beatriz percebeu que tinha lágrimas nos olhos. As palavras, escritas décadas antes por uma mulher que nunca conhecera, pareciam dirigidas diretamente a ela, à sua situação atual. "O que a senhora fez depois de ler a carta?" perguntou, sua voz ligeiramente embargada. "Corri atrás do meu Antônio?" respondeu a idosa com um sorriso radiante. "Literalmente corri pelo campus universitário, ignorando os olhares escandalizados dos colegas. Encontrei-o em seu laboratório e disse que estava disposta a arriscar, a acreditar que podíamos ter ambos, nossas carreiras e nosso amor. E deu certo. 57 anos de casamento, 3 filhos, 7 netos, e ambos nos aposentamos. Como professores titulares", respondeu Dona Celeste com orgulho. "Tivemos nossos desafios, claro. Houve momentos em que pensei que não conseguiríamos equilibrar tudo, mas enfrentamos juntos,
como parceiros. Ao retornar ao seu apartamento horas depois, Beatriz sentia-se diferente. A história de Dona Celeste e as palavras da carta de sua avó haviam tocado algo profundo dentro dela. Sentou-se em sua escrivaninha e abriu a gaveta onde guardava os poucos itens pessoais que mantinha. Entre eles, uma pequena caixa com lembranças de sua própria avó Josefa. Remexendo na caixa, encontrou um envelope que não se lembrava de ter visto antes. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia característica de Josefa, datada de poucos meses antes de seu falecimento, quando Beatriz estava terminando a faculdade. Com o coração acelerado, começou a ler. Minha querida neta, escrevo estas palavras sabendo que talvez não esteja mais aqui quando você realmente precisar delas. Você sempre foi uma menina determinada, Beatriz, com uma força que admiro profundamente. Sua inteligência e dedicação te levarão longe, disso não tenho dúvidas. Mas temo que, em sua busca por independência e sucesso, você possa confundir força com isolamento. Aprendi em meus anos de vida que a verdadeira força não está em não precisar de ninguém, mas em escolher permitir que alguém especial faça parte de sua jornada, mesmo sabendo que isso a torna vulnerável. O coração que se fecha para se proteger acaba se tornando uma prisão. Não deixe que o medo de se machucar a impeça de viver o amor, minha querida. Sua carreira trará realizações, mas são os laços que formamos com outros que dão verdadeiro significado à vida. Não tenha medo de seu coração, Beatriz. Ele é mais forte e sábio do que você imagina. E lembre-se, amar não é perder-se no outro, é encontrar-se junto com ele. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Beatriz enquanto terminava de ler. Como sua avó, sem estar presente, conseguira enviar exatamente a mensagem de que precisava neste momento. Pegando seu celular, Beatriz hesitou apenas por um instante, antes de digitar uma mensagem para Tiago. Estou indo para São Paulo amanhã. Podemos conversar pessoalmente? A resposta veio quase imediatamente. Mandarei o jato da empresa te buscar pela manhã. Estarei esperando. Na manhã seguinte, enquanto o avião particular cortava os céus em direção a São Paulo, Beatriz refletia sobre as cartas das duas avós, a de Dona Celeste e a sua própria. Duas mulheres de gerações passadas, com visões surpreendentemente modernas sobre o equilíbrio entre amor e realização pessoal. Talvez o problema não fosse ter que escolher entre carreira e amor, como sempre acreditara. Talvez o verdadeiro desafio fosse encontrar coragem para aceitar que merecia ambos e que era forte o suficiente para administrar as complexidades que viriam com essa escolha. Ao aterrissar em São Paulo, Beatriz foi recebida por um motorista que a conduziu diretamente ao hotel onde acontecia a conferência. Seu coração batia acelerado enquanto subia no elevador em direção à suíte de Tiago. Não sabia exatamente o que diria, mas pela primeira vez em sua vida adulta, estava disposta a seguir seu coração em vez de sua razão meticulosamente calculada. Quando Tiago abriu a porta, a expressão em seu rosto, uma mistura de surpresa, alegria e apreensão, fez algo se quebrar dentro dela. Todas as dúvidas, todos os medos pareceram momentaneamente insignificantes diante da certeza que sentiu ao vê-lo. Beatriz, ele murmurou como se seu nome fosse uma prece. Sem palavras, ela deu um passo à frente e o abraçou, permitindo-se, finalmente, reconhecer a verdade que seu coração já sabia. Estava irremediavelmente apaixonada por Tiago Mendonça. Pensei que precisasse de mais tempo, disse Tiago suavemente, enquanto conduzia Beatriz para dentro da suíte luxuosa. Eu também pensava isso, respondeu ela, sentando-se no sofá da sala de estar. A vista da cidade de São Paulo se estendia pela janela panorâmica, um oceano de arranha-céus sob o céu azul. Mas percebi que tempo era apenas uma desculpa. O que eu realmente precisava era de coragem. Tiago sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e cautela. Coragem para quê, exatamente? Para admitir que estou apaixonada por você, respondeu Beatriz, as palavras saindo com uma sinceridade que a surpreendeu. E que isso me aterroriza mais do que qualquer desafio profissional que já enfrentei.
Um sorriso lento iluminou o rosto de Tiago. Sabe o que é engraçado? O homem que a imprensa econômica chama de visionário destemido tem sentido o mesmo terror desde que te conheceu. Beatriz ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Você? Com medo? Aterrorizado, confirmou ele, aproximando-se ligeiramente. Beatriz, construí um império tecnológico do zero, negociei com os investidores mais implacáveis do mundo. Arrisquei tudo várias vezes, mas nada disso se compara ao medo que senti ao perceber que estava me apaixonando por você. Por quê? Perguntou ela, tocada pela vulnerabilidade em sua confissão. Porque com investimentos e negócios, por maiores que sejam os riscos, sempre há variáveis que posso controlar, estratégias que posso implementar, explicou Tiago. Mas com você, não há estratégia, não há plano de contingência. É meu coração completamente exposto, sem proteção. A honestidade crua de suas palavras ecoou profundamente em Beatriz. Era exatamente como ela se sentia, vulnerável de uma forma que nunca experimentara antes. Sobre a Gama Web e o artigo, começou ela. Podemos resolver isso, interrompeu Tiago gentilmente. Posso me afastar completamente do planejamento da divisão de consultoria enquanto você trabalha com eles. Transparência total documentada oficialmente. Sua integridade profissional nunca será comprometida. Eu prometo. Não é apenas isso, continuou Beatriz. É também sobre como equilibrar tudo. Minha carreira sempre foi minha prioridade absoluta, o centro da minha identidade. Não sei como funciona dividir esse espaço com outra coisa. Ninguém sabe no começo, respondeu Tiago pegando suas mãos entre as dele. É um caminho que construímos juntos, dia após dia. Não tenho todas as respostas, Beatriz. Só sei que quero descobri-las com você. Naquele momento, uma batida na porta interrompeu a conversa. Tiago levantou-se para atender e, para a surpresa de Beatriz, uma senhora de aparência gentil entrou na suíte. Com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos idênticos aos de Tiago, não havia dúvida de que era sua mãe. Mamãe, disse Tiago, visivelmente surpreso. Não esperava você agora. Desculpe, filho. O médico adiantou minha consulta e pensei em fazer uma surpresa, explicou a senhora antes de voltar sua atenção para Beatriz. E você deve ser a famosa Beatriz. Meu filho não fala de outra. Coisa há semanas. Beatriz levantou-se, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la, senhora Mendonça. Por favor, me chame de Dona Ivone, respondeu a mulher, ignorando a mão estendida para dar-lhe um abraço caloroso. E o prazer é todo meu finalmente conhecer a mulher que fez meu filho suspirar como um adolescente novamente. Mãe, protestou Tiago constrangido. Dona Ivone riu, um som surpreendentemente semelhante ao de seu filho. O que foi? Vou fingir que não é verdade? O constrangimento inicial logo se dissipou e os três passaram a hora seguinte conversando com uma naturalidade que surpreendeu Beatriz. Dona Ivone era uma mulher simples, mas de inteligência aguçada e humor afiado. Contou histórias da infância de Tiago, de como ele sempre fora determinado e sonhador, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele tinha esse olhar, sabe? Disse Dona Ivone com evidente orgulho maternal. Mesmo quando me dizia que um dia teríamos uma casa grande com um quarto só para os livros e eu pensava, coitado, sonha alto demais. Havia algo naquele olhar que me fazia acreditar que talvez, só talvez, ele conseguiria. E a senhora sempre me apoiou, mesmo quando parecia loucura, acrescentou Tiago, segurando a mão da mãe com carinho. Não é isso que fazemos por quem amamos, respondeu Dona Ivone simplesmente. Acreditar neles, especialmente quando eles mesmos duvidam? Quando Dona Ivone se despediu, prometendo encontrá-los para jantar mais tarde, Beatriz sentiu-se estranhamente emocionada. Havia algo profundamente comovente na relação entre mãe e filho, no amor simples, mas inabalável que compartilhavam. Sua mãe é incrível, comentou quando ficaram novamente a sós. Ela é minha heroína, concordou Tiago. Tudo o que sou devo a ela. Voltando ao sofá, retomaram a conversa interrompida.
Beatriz contou sobre a carta de sua avó Josefa, sobre como as palavras escritas anos antes pareciam falar diretamente à sua situação atual. Talvez não seja coincidência, observou Tiago. Talvez as pessoas que realmente nos amam consigam enxergar verdades sobre nós que nós mesmos demoramos para perceber. A tarde avançou enquanto conversavam, abordando medos, esperanças, expectativas. Falaram sobre como administrariam os aspectos práticos, suas carreiras à distância entre compromissos, os potenciais conflitos de interesse. Não havia respostas fáceis, mas havia uma disposição mútua para encontrar soluções, para construir algo juntos. Tenho uma proposta para o conflito da Gama Web, disse Tiago finalmente. E quero que considere com sua mente de consultora, não como minha, ele hesitou buscando a palavra certa. Namorada, sugeriu Beatriz com um pequeno sorriso. O rosto de Tiago iluminou-se. Isso significa que... Significa que estou disposta a tentar, Tiago. Realmente tentar, sem meias. Medidas, sem pé atrás. O sorriso dele era radiante. Bem, então, como estava dizendo, quero propor uma solução que minha namorada, a brilhante consultora financeira, possa analisar criticamente. Beatriz riu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Estou ouvindo. Vou adiar oficialmente o lançamento da divisão de consultoria da TM Tecnologia até que a auditoria da Gama Web seja concluída. Além disso, estou disposto a assinar um termo de confidencialidade que me impede legalmente de acessar qualquer informação relacionada ao trabalho que você realiza. Com eles, tudo documentado, transparente e verificável. Isso parece surpreendentemente razoável, admitiu Beatriz, analisando a proposta com seu olhar crítico habitual. Tenho meus momentos, brincou Tiago, antes de ficar sério novamente. Beatriz, quero que saiba que nunca pediria que sacrificasse sua carreira por mim. O que admiro em você é exatamente essa paixão pelo que faz, essa dedicação. Não quero que mude isso. Só quero fazer parte da sua vida, complementá-la. Não substituir nada. Aquelas palavras eram exatamente o que ela precisava ouvir. O reconhecimento de que sua ambição profissional não era um obstáculo, mas uma parte essencial de quem ela era. No dia seguinte, Beatriz acompanhou Tiago à conferência de tecnologia. Observá-lo em seu elemento, apresentando inovações, discutindo o futuro da tecnologia financeira, inspirando jovens empreendedores, apenas aumentou sua admiração por ele. Não era apenas um homem rico e poderoso. Era alguém com visão, propósito e um desejo genuíno de fazer diferença. À noite, durante um jantar romântico em um restaurante com vista para o Parque Ibirapuera, Tiago surpreendeu-a com uma pergunta. O que acha de irmos juntos à cerimônia do Prêmio Nacional de Consultoria Financeira na próxima semana? Beatriz hesitou. Tornar o relacionamento público em um evento tão importante para sua carreira era um grande passo. Percebendo sua hesitação, Tiago acrescentou: apenas se você se sentir confortável. Entendo completamente se preferir manter sua noite profissional separada. Não é isso, respondeu Beatriz pensativa. É que será a primeira vez que integro essas duas partes da minha vida de forma tão pública. E isso te assusta? Um pouco, admitiu ela, mas também parece certo. Como se finalmente estivesse permitindo que todas as partes de mim existissem juntas, em vez de compartimentalizadas. Tiago sorriu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Então estarei lá na primeira fila, torcendo por você, independentemente do resultado do prêmio. Na semana seguinte, de volta a Salvador, Beatriz enfrentou as consequências de sua decisão. Como esperado, houve rumores e especulações no escritório, olhares curiosos e perguntas mal disfarçadas. Eduardo expressou preocupações sobre possíveis conflitos futuros, mas aceitou a solução proposta por Tiago para a situação da Gama Web. Desde que tudo seja documentado e transparente, concluiu ele. Mas preciso que entenda, Beatriz. Como sócia, você tem uma responsabilidade adicional com a reputação da empresa. Compreendo perfeitamente, Eduardo, respondeu ela com firmeza. E asseguro que minha vida pessoal
nunca comprometerá minha integridade profissional. Enquanto saía da sala de Eduardo, Daniela a esperava do lado de fora, praticamente pulando de curiosidade. E então? Vocês estão juntos oficialmente? Vão morar juntos? Me conta tudo. Beatriz riu da empolgação da amiga. Estamos juntos. Sim. O resto, estamos construindo um dia de cada vez. Só tenho uma coisa a dizer, declarou Daniela com falsa seriedade. Eu avisei que esse coração de gelo um dia derreteria. A noite da premiação chegou e Beatriz se preparava em seu apartamento, mais nervosa do que gostaria de admitir. O vestido longo vermelho, escolhido com a ajuda de Daniela, era mais ousado do que seu estilo habitual. Como um símbolo da nova Beatriz que estava emergindo, ainda focada e profissional, mas não mais com medo de brilhar em todas as dimensões de sua vida. A campainha tocou e, ao abrir a porta, encontrou Tiago elegantemente vestido em um smoking, segurando um pequeno buquê de orquídeas brancas, as mesmas que adornavam o baile onde se conheceram. Você está deslumbrante, disse ele visivelmente encantado. Você também não está nada mal, respondeu ela com um sorriso, aceitando as flores. No caminho para o evento, realizado em um dos hotéis mais luxuosos de Salvador, Beatriz sentiu uma estranha calma. Independentemente do resultado do prêmio, sabia que aquela noite marcava um novo capítulo em sua vida. Um em que sucesso profissional e felicidade pessoal não eram mais forças opostas, mas complementares. Quando seu nome foi anunciado como vencedora do Prêmio Nacional de Consultoria Financeira, o auditório irrompeu em aplausos. Ao subir ao palco para receber o troféu, Beatriz sentiu uma emoção que ia além da realização profissional. Seus olhos encontraram os de Tiago na primeira fila, seu sorriso orgulhoso e encorajador, dando-lhe forças adicionais. Este prêmio representa não apenas reconhecimento profissional, mas também uma jornada pessoal, disse ela ao microfone. Por muito tempo, acreditei que, para ser bem-sucedida, precisava abrir mão de outras dimensões da vida. Hoje sei que a verdadeira força não está em escolher entre carreira e conexões pessoais, mas em encontrar o equilíbrio que nos permite crescer em todas as áreas. Após a cerimônia, em meio às congratulações e celebrações, Tiago a conduziu discretamente até o terraço do hotel, onde podiam ter um momento de privacidade sob o céu estrelado de Salvador. Estou incrivelmente orgulhoso de você, disse ele segurando suas mãos. Obrigada por estar aqui, respondeu Beatriz, sentindo-se completa como nunca antes. Por me mostrar que posso ter tudo, em meus próprios termos. Tiago sorriu, acariciando seu rosto suavemente. Sabe qual é a melhor parte de encontrar alguém que te completa? É descobrir partes de si mesmo que você nem sabia que existiam. Como um coração que afinal pode pulsar por alguém, murmurou ela, recordando seu antigo mantra com um sorriso irônico. E que pulsa forte, acrescentou Tiago, antes de beijá-la sob o luar da Bahia. 6 meses depois, Beatriz estava em seu novo escritório na sede da Almeida em Vasconcelos. Agora oficialmente promovida a sócia sênior após o sucesso da auditoria da Gama Web. A vista da Baía de Todos os Santos era ainda mais impressionante daquela altura. Mas não era a paisagem que capturava sua atenção naquele momento, e sim a fotografia recém-colocada em sua mesa. Ela e Tiago, sorridentes em seu veleiro, com o pôr do sol baiano ao fundo. Seu telefone tocou e o nome de Tiago apareceu na tela. Consegui adiantar minha volta de Recife, disse ele sem preâmbulos. Estarei em Salvador à noite. Jantar na casa da sua mãe ainda está de pé? Claro, respondeu Beatriz sorrindo. Regina está animada para te mostrar os álbuns de fotos da minha infância que ela desenterrou. Não perderia isso por nada, riu Tiago. Ah, e não se esqueça que temos aquela reunião com o arquiteto amanhã. Após desligar, Beatriz contemplou por um momento como sua vida havia mudado. O apartamento que estavam reformando juntos, combinando o melhor dos dois mundos. O estilo minimalista dela, com os toques aconchegantes que ele valorizava. A parceria profissional que começava a despontar, com Tiago buscando sua consultoria para projetos sociais da fundação.
A forma como haviam aprendido a respeitar os espaços um do outro, celebrar os sucessos e apoiar-se nos momentos difíceis. Não era perfeito. Nada na vida real é. Haviam discutido, negociado, feito concessões. Houve momentos em que os velhos medos tentaram ressurgir, em que a tentação de erguer novamente as paredes ao redor de seu coração parecia quase irresistível. Mas cada vez que enfrentavam um desafio juntos, o vínculo entre eles se fortalecia. Seu olhar pousou na fotografia novamente, e ela sorriu ao pensar nas palavras que sua avó Josefa havia escrito anos antes. Amar não é perder-se no outro, é encontrar-se junto com ele. Como estava certa, Beatriz não havia perdido nada de sua essência, de sua força, de sua ambição. Pelo contrário, havia encontrado novas dimensões de si mesma que nem sabia que existiam. Seu coração, longe de ser uma distração ou fraqueza, havia se revelado uma fonte inesperada de força. O mantra que por tanto tempo a definira, meu coração nunca pulsou por homem nenhum, agora parecia uma relíquia de um passado distante. Seu coração não apenas pulsava,